De volta com o É Bom Saber. É bom saber, é bom demais. Eu tô gostando, tô adorando o ritmo. Tô sabendo que você tá aprendendo e aprendendo muito. É isso. Quero levar você até a porta da universidade. Depois eu abro o champanhe e solto o foguete, tá? Trio elétrico da informação, Jorge Portugal, como é que é isso? Vou começar a chamada. Apolinário, Geografia, Vanderbi, Química, Cristiane, Biologia. Um super time para um super assunto: aquecimento global na interaula. Olho da tela. Hoje estamos aqui para falar acerca do efeito estufa e do aquecimento global. Bom, para começarmos, vamos voltar um pouquinho para a história. Primeira Revolução Industrial. Com o advento da Primeira Revolução Industrial, o homem se preocupou em construir máquinas que minimizassem ou então acabassem com o trabalho braçal. Porém, eles não estavam preocupados com a consequência do trabalho dessas máquinas. O trabalho dessas máquinas estava lançando uma grande concentração de gases na atmosfera. Gases esses que anos depois o homem descobriu que causavam problemas. Problemas como chuvas ácidas, destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, que é o nosso tópico, e combinando com o aquecimento global. Não é isso? Bem, o efeito estufa é um fenômeno puramente natural que existe desde sempre, porque é graças a ele que a Terra consegue manter a temperatura necessária à sobrevivência de todos os seres vivos. Sem essa temperatura, certamente não existiria vida. O grande problema, como o professor Vanderbi disse para a gente, que a partir da Revolução Industrial, com a emissão de uma grande quantidade de gases poluentes, esse efeito estufa acabou sendo intensificado. E essa intensificação gera um aumento cada vez maior da temperatura, o que vem trazer grandes consequências para os seres vivos. Então, vamos entender, Cris, que existe a emissão dos gases pelas atividades humanas, assim como pela própria natureza, né? Os mecanismos de respiração, de decomposição de plantas, de animais. E, por outro lado, a presença desses gases na atmosfera, gases como, por exemplo, os óxidos nitrosos, o SO2, o CO2, o monóxido de carbono, inclusive o vapor de água. Quando a radiação solar entra, existe um balanço energético. Uma parte dessa energia a Terra absorve. Outra parte é irradiada para a atmosfera e os gases estufa funcionam-se como se fosse um tampão, devolvendo essa energia para a superfície da Terra, mantendo a temperatura no planeta. Mas aí, desta forma, o efeito estufa é diferente do aquecimento global. Por quê? Efeito estufa, processo natural importante à manutenção da vida. Aquecimento global, contribuições do homem que geram o agravamento do efeito estufa e trazendo algumas consequências muito danosas. E aí, Wanda? O que acontece é o seguinte: esses gases que vão estar em concentração vão absorver a radiação que a Terra emite de volta para o espaço. Absorvendo essa radiação, ela vai ficar retida na atmosfera, agravando o efeito estufa. Mas isso vai causar uma série de consequências para os seres vivos. Não é mesmo, Cris? Olha, põe consequências nisso. Podemos observar, por exemplo, uma alteração na parte aquática do planeta. Estou falando, por exemplo, de seres conhecidos como os corais, né, que vivem em simbiose com muitas algas. Algas essas que têm um papel importantíssimo durante o processo de fotossíntese com a liberação de oxigênio. É este oxigênio, inclusive, que mantém cerca de 80% do ar que nós respiramos. Os seres aeróbios dependem diretamente dessa liberação de oxigênio. Com a temperatura elevada, você promove uma alteração nos mares, essas algas acabam morrendo e diminuindo a quantidade de oxigênio e, uma vez que elas morrem, essa simbiose deixa de existir. Os próprios corais também deixam de realizar o seu papel biológico no seu ecossistema. Chamamos isso de branqueamento de corais, porque o que dá coloração a estes é a presença de diversas algas que vivem sobre os mesmos. Cristiane, adorei, principalmente porque os plânctons, esses micro-organismos que você traz à tona, eles são responsáveis tanto pela produção de oxigênio quanto pela também absorção de carbono. Muitos pensavam que eram as florestas que tinham apenas esse papel, mas os oceanos também têm essa função. Por outro lado, além das consequências do aquecimento global aqui citadas, nós podemos destacar as mudanças climáticas em algumas áreas,
com a intensificação de um fenômeno chamado de desertificação. A desertificação, por sua vez, ela pode contribuir para a deterioração do solo, fazendo com que o mesmo perca a capacidade de produzir. Além do mais, uma série de doenças que podem advir da elevação da temperatura do planeta, inclusive doenças que atingem o nosso estado de humor, porque o excesso de calor gera uma certa irritabilidade no indivíduo, além de outros problemas como a própria catarata, o câncer de pele, que está em tamanha evidência, bem como gerar mecanismos que traga a chamada insegurança alimentar. É verdade. Então vocês estão vendo que este problema é bastante complicado. Mas se temos um problema, devemos arranjar soluções. E o que é que a gente pode fazer numa situação como essa? Bom, um exemplo seria o reflorestamento. Queria compensar um pouco a grande concentração de gás carbônico que é lançado na atmosfera. Evitar também o desmatamento. Devemos sempre ressaltar que uma vez que essa temperatura continue a ser elevada, haverá também um aumento da reprodução de insetos. Insetos esses que são vetores, que são transmissores de doença, como dengue, malária, entre outras doenças, na verdade. A partir daí, as nações teriam grandes problemas com cuidados relacionados para a prevenção ou até mesmo o tratamento desses doentes acabariam saindo muito caro para os países. Então, nada melhor que seguir um padrão, seguir um protocolo para minimizar de uma vez e, pelo menos, diminuir essas doenças que acabariam afetando a população, que são, na verdade, os maiores prejudicados. Recentemente, a TV noticiou que uma nuvem de gafanhotos, com milhões de animais, sobrevoou e fez com que o dia se tornasse noite na Índia, de certa forma ameaçando plantações e, com toda certeza, para a população crescer tanto, houve um desequilíbrio no que se refere à chamada cadeia, né, o ecossistema especificamente. Mas aí o Brasil também tem um destaque nesse contexto, porque criamos o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Este Mecanismo de Desenvolvimento Limpo levou o Brasil a propor o chamado mercado de carbono. Em que consiste esse mercado de carbono? Existe uma bolsa em Londres que negocia os chamados créditos de carbono. Seria uma estratégia em que os países mais desenvolvidos, que emitissem mais gases do que aquela quantidade que lhe foi conferido com base no protocolo de Kyoto, por ultrapassar a meta estabelecida, eles poderiam comprar crédito de países subdesenvolvidos que, por sua vez, poluíram menos o ambiente, convertendo em recursos financeiros a não poluição feita pelos países pobres. Mas que, por outro lado, também nos remete a uma crítica bastante expressiva. O planeta é de todos. Então, de certa forma, a poluição que o Brasil lança, ou que os Estados Unidos, que a China ou a Índia lance, vai atingir toda a população do globo. E, por outro lado, eu também não tenho conhecimento de país algum do mundo que, ao receber os benefícios dos créditos de carbono ou desenvolver tecnologias que poluíssem menos, tenha passado da condição de subdesenvolvido para a condição de país desenvolvido. Que a educação tem um papel fundamental, inclusive nesses fatores. Se nós reconhecermos que nós também somos natureza, nós passaremos a ter um cuidado muito maior com os outros animais, os outros vegetais, com o ecossistema, com o local do qual nós habitamos. É um problema muito sério. Como o Popó falou, o crédito de carbono não vai ser a solução. Qual então seria a grande solução? Bom, a melhor solução para esta situação seria investir, como ele mesmo citou, em MDL, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, fontes energéticas que não causem agressão ao nosso planeta. Mas isso fica para uma outra aula, não é verdade? Com certeza. Um abraço a vocês. Um abraço a todos. Alguma dúvida? Não me venha com esse papo, hein? Eu não acredito de maneira nenhuma. Você já pode sair por aí dando aula de aquecimento global e até ganhando algum. Quanto mais matar questão de prova. Mas se ficar alguma dúvida de algum outro assunto, a gente também tira aqui. E tira agora com teatro. A dúvida que pintou. Olho na tela. E aí, cara? Quanto tempo, né? Pois é, rapaz. Eu estava estudando sobre a revolta dos malês e soube que Cachoeira era conhecida como a Meca da Bahia. Malês? Cara, eu já ouvi falar nisso, mas não sei muito bem quem são eles.
Os malês eram negros livres que viviam na Bahia e seguiam a religião islâmica. Diziam que eles tinham muita influência na cidade lá por volta de 1800. Ah, sei, Meca. Meca porque é a cidade sagrada para os muçulmanos, não é? É sim, essa questão de povos é muito interessante, não é? Você já estudou população? Estudei sim, cara, mas tem muito tempo. Eu preciso até revisar pro Enem que tá chegando. Esse é um assunto que é sempre cobrado. Ah, então bora estudar a população, porque é importante a gente entender as sociedades, a trajetória humana na Terra e o espaço geográfico. Pois é bom para compreender melhor a realidade à nossa volta. É difícil de dizer os motivos da ocupação humana em um lugar. É muita coisa envolvida. Exatamente, isso mesmo. É um processo longo e complicado, porque tem fatores naturais, históricos e socioeconômicos. Só que hoje, o que conta mais são os fatores históricos e os socioeconômicos. É sim. A forma de colonização é um fator histórico e o modo de produção é um fator econômico. Isso, certinho. Mas vamos aos conceitos básicos, que a gente tem que saber. Existem as áreas ecúmenas, que são aquelas favoráveis à ocupação humana, onde vivem muitas populações. Quando eu vi o professor falar essa palavra, eu me assustei. Mas depois ele disse logo que tem também as áreas anecúmenas, que são justamente o oposto, áreas pouco favoráveis à ocupação humana, geralmente com muitos espaços desocupados. Bom, começamos bem. Agora o conceito mais básico dos básicos, população absoluta. Diga aí você. Essa é fácil. A população absoluta é o total de habitantes de um lugar. Quando o país tem grande população absoluta, é chamado de populoso. E o caso da China e da... Índia? Mas vou falar de outro conceito. Não é tão fácil assim. É o de população relativa. Ah, essa eu também sei, cara. População relativa é o mesmo que densidade demográfica, certo? É a relação entre o total de habitantes e a área ocupada por eles. País que tem grande população relativa é chamado de densamente povoado. Mas é bom a gente saber que ser populoso não quer dizer também ser densamente povoado. Um país pode ter grande população e grande área, o que não significa que é densamente povoado. É verdade, população absoluta e relativa a gente já matou, né? Agora eu vou te fazer um desafio, olha lá. Diga aí o que é taxa de natalidade e de mortalidade. Desafio mole e retado. A taxa de natalidade é a relação entre o número de nascidos em um ano e o número de habitantes. Geralmente a gente multiplica os nascidos por 1000 e divide depois pela população absoluta. Tô gostando de ver, hein? Vá, prossiga. Já a taxa de mortalidade é a relação entre o número de mortes em um ano e o número de habitantes. Fazemos o mesmo processo, multiplicando por 1000 e dividindo em seguida. Jogou duro, cara. E vale lembrar que a gente multiplica por 1000, porque queremos o número de nascidos ou de óbitos para um grupo de 1000 habitantes. Meu raciocínio foi esse mesmo. E agora que sabemos o que é taxa de natalidade e mortalidade, a gente consegue entender o que é crescimento vegetativo. Deixa comigo essa. O crescimento vegetativo deve ser a diferença entre o número de nascidos e o número de óbitos em determinada região ou país. Gostou da minha capacidade intuitiva em ação? Gostei, Sherlock, mas vou usar minha capacidade interpretativa agora. Eu deduzo que nos países subdesenvolvidos, o crescimento vegetativo seja geralmente alto. Por quê? Boiei agora, diga aí. A natalidade é muito alta nos países mais pobres. Não há políticas públicas eficientes para controlar o crescimento da população, muito menos uma educação de qualidade que chegue a todos. Entendi, então o desenvolvimento se relaciona a um modo de vida mais consciente. Muitas famílias têm mais de 5 filhos, tá? Às vezes 7, 8, então fica muito difícil proporcionar qualidade de vida para esse monte de pessoas. Tá certo, mas vale dizer que a coisa tem mudado no Brasil. Eu vi umas pesquisas que dizem que a média do número de filhos por casal está abaixo de 2. Claro que tem uma diferença de região para região, mas isso também está relacionado ao desenvolvimento de cada estado do Brasil. E já que caminhamos tanto e falamos de tantos conceitos, vou te perguntar minha última dúvida. O que é IDH? Essa você também vai entender bem. É o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. É sobre isso que a gente estava falando agora há pouco. Tá, então esse índice tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, é isso? Exatamente. O IDH foi criado pela ONU e analisa dados como mortalidade infantil, nível de instrução, renda per capita e várias outras. Entendi. E claro que os maiores IDHs são dos países mais ricos, certo? Como não podia deixar de ser, né? Bom, acho que a gente repassou tudo, né? Valeu a pena a prosa. Que nada, cara. Obrigadão você. Valeu, abraço. Até mais, Ricardo. Foi? Foi e foi bom demais, Jorge Portugal. O que é que vem por aí, meu irmão?
Vem a palavra é show e você vai ver como a palavra é show quando se trata de simbolismo e Cruz de Souza. Olho na tela. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? O simbolismo é aquela escola que ocorre no Brasil aí no final do século XIX, sucedendo o parnasianismo e às vezes até, porque não existe uma sucessão rígida assim, às vezes até certas escolas, né, conviviam, mas o simbolismo se afasta do parnasianismo que queria a poesia racional, objetiva, descritiva, mais ou menos, né, cerebral. Já o simbolismo aposta no mistério, na atmosfera de mistério e principalmente na musicalidade das palavras, na sonoridade do texto. Cruz de Souza é o principal poeta simbolista brasileiro e ele vai nos dar obras absolutamente inesquecíveis que nos levam para regiões inefáveis. Você se lembra de Violões? Ah, que coisa, né? Quem estudou o simbolismo sabe muitíssimo bem do arrepio que dá na nossa pele quando a gente lê um poema dessa escola. Estude o simbolismo e viaje no show da palavra. Que pena que acabou, dizem todos, digo eu também. Mas a gente vai continuar aqui sempre. A festa do conhecimento não acaba assim não, hein? De uma hora para outra, você vai continuar a estudar nos nossos sites. Eles estão aí para você, tá vendo? www.educaçãosemcedilha.ba.gov.br e o www.tossabendomais.com.br. Você estudando e a gente torcendo, mas torcendo com música. Até a próxima, gente! Sou na Caixa, diretor!